Neemias, capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá: Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, da descendência de Pérez. Também Maseias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maseias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabá e Salai e 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicri, auxiliado por Judá, filho de Assenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes: Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. E Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo: Vadaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. Junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Massai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas: Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Também Sabetai e Josabade, líderes dos levitas, encarregados do trabalho fora do templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e as orações, também Baquebuquias, assistente de Matanias, e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa. Dos guardas das portas: Acube e Talmon e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Quiriate-Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados e em Jecabzeu e seus povoados. Também foram morar em Jesuá, em Moladá, e em Bet-Palete. Em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados. Em Ziclag e em Meconá e seus povoados. E ainda, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute. Em Zanoa e em Adulão e seus povoados, em Laquis, com seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim, o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba, no sul, até o vale de Inom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmais, em Aía e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zebuim, em Nebalate.
em Lode, em Ono e em Gearazim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Neemias, capítulo 12. Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jesuá. Os levitas que regressaram com eles foram Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que, com seus companheiros, era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros Baquebuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesuá gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Joanã. Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías. Ananias, chefe da família de Jeremias. Mesulão, chefe da família de Esdras. Joanã, chefe da família de Amarias. Jonatas, chefe da família de Maluqui. José, chefe da família de Secanias. Adna, chefe da família de Arim. Eucai, chefe da família de Meremote. Zacarias, chefe da família de Ido. Mesulão, chefe da família de Gineton. Zicri, chefe da família de Abias. Chefe da família de Miniamim. Piltai, chefe da família de Moadias. Samua, chefe da família de Bilga. Jonatas, chefe da família de Semaías. Matenai, chefe da família de Joiaribe. Uzi, chefe da família de Gedaías. Calai, chefe da família de Salu. Eber, chefe da família de Amoque. Asabias, chefe da família de Ilquias. Netanel, chefe da família de Gedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Asabias, Serebias, Jesuá, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Jeozadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro. Junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf.
Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e, de lá, foram até a porta das águas, a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela Torre dos Fornos, até o muro largo. E depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do Peixe e pela Torre de Ananel e prosseguindo até a Torre dos 100. Dali, continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os dois corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E os cantores, Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jesaías. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia, foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão.